Olá! Hoje vamos mergulhar a fundo num dos eventos mais sísmicos dos mercados financeiros modernos, a grande capitulação de janeiro de 2026. Vamos, passo a passo, fazer a anatomia deste colapso. Mas antes de arrancarmos, um aviso importante. Nada disto é aconselhamento financeiro, tá bem? É apenas uma partilha da minha análise e da minha experiência pessoal. Agora sim, vamos a isto. A pergunta que nos vai guiar ao longo de toda esta análise é esta: o que é que acontece quando o medo, uma emoção tão humana e tão primitiva, toma as rédeas de um sistema que supostamente devia ser racional? A capitulação de janeiro, como vamos ver, é um estudo de caso perfeito. Tudo começou com uma coisa aparentemente pequena. Um único número. Um dado macroeconómico que, de repente, trouxe de volta um dos maiores fantasmas da economia: o alerta de estagflação. E o número foi este, 1,1%. Este foi o crescimento do PIB no último trimestre de 2025. Assim, isolado, se calhar não parece muito dramático, pois não. Mas nos mercados, o contexto é tudo. E aqui está o tal contexto. O mercado, os analistas, toda a gente esperava 2,1%. A realidade foi quase metade. Este falhanço brutal nas expectativas foi a primeira peça do dominó a cair. E o sinal foi claro. A economia estava a abrandar muito, mas muito mais depressa do que se imaginava. E isto leva-nos àquela palavra que ninguém quer ouvir: estagflação. É o pesadelo de qualquer banco central. Porquê? Porque temos uma economia a estagnar, como vimos com aquele 1,1%, mas, ao mesmo tempo, a inflação teima em não descer, mantendo-se nos 3,2%. É uma combinação simplesmente tóxica. E qual é o resultado prático disto? A Reserva Federal ficou completamente encurralada, de mãos e pés atados. Se cortasse os juros para estimular a economia, arriscava-se a fazer disparar a inflação. Se mantivesse os juros altos, sufocava ainda mais o crescimento. Aquele sonho de uma aterragem suave, o chamado soft landing, evaporou-se. Naquele momento, deixou de ser uma possibilidade. Com o pânico macroeconómico a instalar-se, os olhares viraram-se todos para o setor que andava a carregar o mercado às costas: a inteligência artificial. E foi aqui que o drama se adensou, naquele momento paradoxal em que boas notícias, de repente, se transformaram em péssimas notícias. Peguemos no caso da Nvidia. A empresa apresentou receitas recorde, mas o mercado ignorou completamente esse facto e focou-se num pormenor: uma pequena compressão de margem de 76% para 72%. Ora, noutros tempos, isto nem seria notícia, mas com o fantasma da estagflação no ar, foi visto como uma primeira rachadela na armadura. O mercado deixou de querer saber do crescimento a todo custo. Passou a exigir certezas, e qualquer imperfeição passou a ser um alarme. Esta frase resume na perfeição a mudança de mentalidade. Acabou-se a era do investimento custe o que custar, em que se injetavam bilhões em projetos de IA sem sequer perguntar pela rentabilidade. De um dia para o outro, o mercado começou a exigir retornos imediatos e a punir quem não os conseguia apresentar. E para piorar, a própria estrutura do mercado deitou achas para a fogueira. O S&P 500 é ponderado pela capitalização de mercado, o que significa que a queda de gigantes como a Nvidia teve um peso desproporcional. Isto ativou vendas automáticas por parte de algoritmos, que começaram a vender tudo em catadupa, arrastando o mercado inteiro para baixo. Bem, se a estagflação foi a faísca e a desilusão com a IA foi a madeira seca, a geopolítica foi a gasolina despejada sobre a fogueira. A chamada guerra dos chips estava prestes a escalar de forma dramática. 25%. Guardem este número, esta foi a nova tarifa imposta pelos Estados Unidos sobre todos os chips de inteligência artificial que não fossem produzidos domesticamente. Uma medida protecionista com consequências globais e, como vamos ver, imediatas. E o efeito dominó foi absolutamente brutal. A tarifa nos US levou a restrições de exportação para a ASML, a joia da coroa tecnológica europeia, lá na Holanda. Com a ASML a ser forçada a cortar as suas previsões de vendas em 20%, o principal índice europeu, o EU50, entrou em queda livre e caiu ainda mais depressa que os mercados americanos. Com todos estes ingredientes juntos, o mercado entrou na fase final, o pânico puro. E nesta fase, esqueçam os fundamentos, os relatórios, as análises, o que conta é a mecânica fria, brutal e implacável de uma venda forçada. Para percebermos o que aconteceu a seguir, temos de perceber o que é um margin call. Imaginem o cenário. O Nasdaq cai 3% numa só manhã. De repente, fundos que investem com dinheiro emprestado recebem um alerta. Ou põem mais dinheiro, ou as posições são liquidadas à força. E para arranjar dinheiro rápido, o que é que eles vendem? Não são os ativos que já estão no cair. Vendem o que é fácil de vender, onde ainda têm lucro, como o ouro e a prata.
E é assim que a contagem se espalha e os chamados ativos de refúgio acabam a cair juntamente com as ações. O que nos leva a esta máxima terrível dos mercados. Em momentos de pânico, as correlações tendem para um. O que é que isto quer dizer em português corrente? Quer dizer que tudo cai ao mesmo tempo. A diversificação deixa de funcionar, porque a única coisa que interessa é ter liquidez, ter dinheiro na mão. Então, depois de toda esta tempestade, o que é que fica? Que lições é que podemos e devemos tirar de um evento como este para percebermos melhor como os mercados funcionam? As conclusões são, a meu ver, bastante claras. Primeiro, os mercados globais estão mais interligados do que nunca. Uma decisão em Washington pode devastar uma empresa na Holanda em questão de horas. Segundo, a psicologia, o medo, pode dominar por completo os fundamentos no curto prazo. Terceiro, o risco de contágio não é uma teoria, é real e move-se à velocidade da luz. E, talvez o mais importante, os chamados ativos seguros, não são, de todo, imunes a um pânico de liquidez. Isto tudo deixa-nos com uma última pergunta, que talvez seja a mais importante e a mais inquietante. A capitulação de janeiro foi um evento isolado, uma tempestade perfeita que dificilmente se repetirá, ou foi um sintoma de algo muito mais profundo? Fica no ar a questão sobre quão frágil é, na verdade, todo o sistema financeiro global.